missionário também para a igreja. Nós temos uma congregação na Vila União. Cadê o Jody? Está ali. Persílio está lá também. Presbítero Persílio. Maurício está aí também? Está ali, ó. Maurício e a Marjorie, sua esposa. A congregação, irmãos, fica aqui. A Vila União é ali, vamos dizer assim, na esquina da Avenida Imperador com Águia de Aia, né? Bem ali pertinho. Essa congregação, nós temos ali um templo muito bem estruturado. E se você quiser ajudar esse ministério da igreja, se você quiser participar de cultos lá, atuar ministerialmente lá, conversa com o nosso seminarista Jody ou com o presbítero Persílio, e você podia ajudar o trabalho se você quiser, tá certo? Inclusive, se você quiser frequentar lá e ser membro lá, não tem problema. Se é membro aqui, frequenta lá, ajuda lá, não tem problema. Está na igreja, Igreja da Penha também, tá? Então, sei lá como você vai ajudar, mas conversa com o presbítero Persílio, conversa com o Jody ali, nosso seminarista, e fala: eu quero ajudar, né? A Hirlane já é uma das membros nossos que tem contribuído lá, mas é um trabalho, é um desafio missionário para nós. Acabou que a pandemia prejudicou muito, né, esse ano o desenvolvimento lá, mas se Deus quiser, esse ano vai voltar à normalidade, e aí você pode ajudar nesse ministério. É uma igreja que vamos plantar ali naquele lugar, a partir da congregação que já existe, tá bom? Então, eis aí o desafio para você nos ajudar. Boa noite, irmãos, melhor boa tarde. Como é bom como o Senhor nos trouxe até aqui. Ele sabe daquilo que precisamos e Ele vai falar aos nossos corações hoje pela sua palavra. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 133. Salmo de número 133. Vamos fazer a leitura em uníssono, uma só voz? Vamos lá. Ó, como é bom e agradável que desce, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Vamos começar esse culto dirigindo as nossas vozes, nossos pensamentos ao nosso Pai. Então vamos orar. Senhor Deus, o Senhor trouxe cada um de nós aqui, Senhor, e como é bom, Senhor, o teu corpo reunido. É com o corpo do Senhor reunido, Senhor, o qual o Senhor comprou-nos, cada um de nós, individualmente com seu precioso sangue, e que o Senhor nos chama, Senhor, a viver uma vida de comunidade, no qual o Senhor nos sustenta, no qual o Senhor nos estimula à perseverança. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Venha falar ao coração de cada um aqui ao longo deste culto e nos ajuda, Senhor, a te prestar um culto que te seja agradável. No nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Boa tarde, igreja.
Vou falar novamente. Boa tarde, igreja! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé para render louvores, honra e glória àquele que é digno. Com alegria no coração. Tenho vida.
glória a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, para sempre e sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. por toda essa situação a qual nós temos passado, que em determinadas situações nos tem limitado a realização de tantas atividades, inclusive das nossas atividades aqui na congregação. Então é o momento em que nós temos para intercessão, para pedir a Deus, rogar a Deus, para que Ele assim nos auxilie, para que Ele, gostaria de pedir para a nossa irmã Lourdes, fizesse uma oração de intercessão ao nosso Deus.
oração, ó Deus, por esse momento tão crítico que nós estamos passando. Ó Deus, por essas situações tão adversas, Deus, por conta dessa pandemia. Ó Deus, pessoas que estão tão angustiadas, tão assustadas, pessoas que estão, Deus, passando por momentos tão complicados, ó Pai. E nós rogamos nessa tarde, Deus, rogamos a bênção do Senhor, rogamos o poder do Senhor, a intervenção milagrosa do Senhor, Pai, sobre a vida desses amados, sobre a vida, Pai, da tua igreja. Ó Deus eterno em Cristo Jesus, venha agir neste lugar, Deus. Venha mover pessoas aqui, Pai. Visita este bairro em nome de Jesus. Oh, Pai, há vidas aqui, Deus, que precisam ser alcançadas. Há vidas aqui, Deus, que precisam ouvir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nesse momento, há pessoas aqui clamando, ó Deus, porque estão angustiadas. E nós pedimos a visita do Senhor. Pedimos, ó Deus, a intervenção do Teu Santo Espírito, ó Pai, em cada lar, em cada casa nessa tarde, meu Pai. Em nome de Jesus, que esta igreja, Deus, venha ter um mover do Senhor, que vidas aqui venham se render a Ti, meu Pai, para a Tua glória, Senhor Deus. Mas ajuda aqueles, ó Pai, que estão, Deus, sofrendo com necessidades, ó Pai, que não tem nem mesmo o que comer, não tem o que se alimentar. Deus, tenha misericórdia, meu Pai. O Teu socorro também vá de encontro a essas vidas, Senhor. E que haja, Deus, também tranquilidade, que haja paz. Amém. No nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, que é o Consolador, o Senhor que é a resposta, o Senhor que é a paz, e o Senhor que provê tudo isso. E o Senhor possa estar fazendo isso por nós. Em nome de Cristo Jesus. E para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Pela graça de Deus, nosso Pai, nós damos continuidade à adoração ao Senhor. Este culto que nós estamos oferecendo aqui nessa tarde, e eu vejo assim o rosto de grande, abundante chuva. Subiu a mar e a correr e a beber, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. Olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva. Os irmãos, imaginem, Elias tinha orado e a dita Acabe que não choveria durante 3 anos e meio. Imaginemos nós, hoje vai acontecer o mesmo na face da terra. As pessoas que não creem no Senhor Deus, as pessoas que não buscam, e aí ele diz aquele moço: olha para o céu. Quando o moço traz a notícia, a pequenina nuvem do tamanho da palma da mão, veja bem, a esperança acendeu e disse a Acabe, mandou o moço dizer a Acabe: vai. Em outro texto, diz para Acabe: não te detenhas, corre, vai que a chuva vai te pegar. Então nós observamos que nós temos que ter sempre a fé para esperar no Senhor. E como diz lá no livro de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não vamos agradar a Deus. Mesmo nós cantando aqui, precisamos cantar com fé, com esperança. Lá fora o mundo diz que a esperança é a última que morre. Mas para nós, que temos um Deus que é fiel, temos um Deus que é fiel a nós, a todos que o buscam.
Então, ele faz também uma promessa. Eu vou pedir para alguém que abra sua Bíblia lá em Malaquias 3:10. Só os 3 e 10. Por favor, alguém? E nós vamos ver lá que Deus faz promessa e cumpre, porque Deus é fiel. Então nós vemos aqui, Elias orou e a chuva caiu. E lá, no livro de Malaquias, nós encontramos: levar todos os dízimos à casa do Senhor para que haja mantimento. Falei prova disso, que o Senhor não abrir a janela do céu e derramar chuva de bênção. Aquilo que nós esperamos. A nossa congregação aqui, nós precisamos muito de orar. Os irmãos da Penha já estão orando. O pastor Cornélio vem aqui com toda a sua humildade e disposição trazer para nós a mensagem pastoral. E nós temos então, e vejamos já, desde agora, o crescimento dessa congregação. Amém. Com a participação dos irmãos jovens. Eu vejo que a maioria são jovens aqui, vindo. Deus já começou a derramar bênçãos sobre nós. E nós vamos louvar o nosso Deus. Conhecer que o Senhor Jesus morreu por nós, para que nós tenhamos sempre a bênção de buscá-lo, agora e sempre. O hino de número 107. Vamos louvar a Deus enquanto nós depositamos no nosso Deus do Pilaço as nossas ofertas, dízimos e ofertas. Convidar a nossa irmã Emma nos dirige uma palavra de agradecimento e oração. Senhor nosso Deus, te rendemos toda a glória e toda a honra, Senhor. Conhecemos, Pai, a tua grandeza, a tua soberania, que o Senhor está no controle de todas as coisas.
acontece conosco é algo que nós esperamos, muitas surpresas, também temos muitas tristezas, muitas dores, mas nós confiamos, Pai, nas Tuas promessas, confiamos nas Tuas, em tudo que o Senhor tem para nós, confiamos, Senhor, na Tua vitória, confiamos, Senhor, no Teu sustento financeiro, que nós estamos seguros, mas que a nossa fé venha do Senhor e no Senhor, Pai. Que nós possamos ser exercitados a fazer prova, como diz a Tua palavra, trazer os nossos dízimos, nossas ofertas e ver, Senhor, a bênção que nós temos alcançado na nossa vida pessoal, como família. O Senhor tem nos abençoado de várias maneiras, Pai. E nós te agradecemos várias em todas as nossas que nós temos passado. Te louvamos e agradecemos por esta igreja, porque o Senhor tem sustentado e vai continuar abençoando grandemente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá, Gênesis 7, 17 a 24. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram águas e levantaram a arca de sobre a terra, predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra, a arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados, imagine você 7,5 metros aproximadamente, acima deles, de todos os montes altos, prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus foram extintos da terra, ficou somente Noé. Vamos ler juntos essa parte? Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. O que é isso? Cuidado de Deus, proteção do Senhor. 24, e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos a oportunidade que temos de estar na Tua presença, de ler a Tua palavra, e nós queremos que o Senhor venha falar no nosso coração. O Senhor conhece a necessidade de cada irmão que entrou nesta igreja, é o Senhor que os trouxe aqui, é o Senhor que nos trouxe aqui. Muito obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor há de falar aos nossos corações, e que o Teu Espírito que habita em nós possa passear no nosso meio, trazendo quebrantamento, conhecimento, vontade de seguir de perto ao Senhor, que é um Deus que protege aqueles que te amam. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém. Só voltar um pouquinho, volta um pouquinho, hein? Tem jeito? Isso. Eu queria pensar com você nessa frase aqui: confiança em tempos de crise. Ah, pastor, mas agora está na moda falar. A gente está numa pandemia tremenda, a gente está numa situação horrível, uma situação em que a gente não sabe o que fazer, e de repente aparece mais um pastor falando para ter confiança na época da crise. Eu queria comparar a nossa crise aqui com essa situação de deserto. Acho que não foi não. Foi? Muitas vezes nós reclamamos do deserto. O deserto é um lugar árido, o deserto é um lugar seco.
O deserto, como nós ouvimos hoje pela manhã, pastor Juliano pregando, de uma maneira vibrante, bonita, o deserto é aquele lugar que nos dá medo, que nos tira da nossa zona de conforto, um lugar que faz a gente querer voltar atrás, um lugar que nos faz desesperar, porque falta. O deserto é muito seco, é muito árido, é um lugar que não tem água abundante, é um lugar que nós não temos, não é lugar habitável, não é isso? Então esse é o deserto. Mas e quando a crise vem no sentido contrário? Quando a enxurrada vem, a coisa cai e, como no caso de Noé, as águas caíram e matou tudo e derrubou tudo. Crise é crise, sempre é crise, seja o deserto um exemplo, ou seja o dilúvio um exemplo. Será que a nossa confiança está no Senhor? É por isso que eu queria pensar com você hoje sobre essa confiança. Onde está a sua confiança? Quando tudo está caindo em cima de nós, como nós vemos agora, nós estamos sentindo ainda que a pandemia não passou. Nós estamos começando a receber as primeiras doses de uma vacina que a ciência pôde produzir aí num curto espaço de tempo. Gera um pouco de dúvida, porque será que em tão pouco tempo? Graças a Deus, a Bíblia diz que a ciência multiplicaria, os homens são capazes disso, mas a gente fica naquilo, será que é confiável? Será que... Onde está a nossa confiança? Como a nossa irmã orou, está no dinheiro? Na sua carteira? No seu trabalho? Está na vacina? A sua confiança está em coisas que perecem? Onde está a nossa confiança? E quando vem as crises, aí nós vamos mostrar onde realmente está a nossa confiança. Eu queria pensar com você isso. Quando vierem as crises, onde está a sua confiança? Veja comigo em Gênesis capítulo 6, nós vamos falar do mesmo episódio de Noé, mas agora vamos pensar alguns versículos fora do texto que nós lemos. O capítulo 6, o versículo 17, presta atenção nisso. Quando vierem as crises, obrigado Arão. Gênesis 6, 17 e 18, olha o que Deus fala para Noé: porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá. Vamos ler juntos? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu, teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Meu querido, minha querida, que coisa bonita é saber que quando vier a crise, o Senhor vai cuidar dos seus. Deus disse para Noé: olha, eu vou acabar com toda a carne, porque esse povo pereceu, esse povo não quer nada com a minha aliança, esse povo é desobediente, esse povo é rebelde, mas contigo eu estabelecerei a minha proteção, a minha aliança. Meus irmãos, é essa confiança que nós temos que ter no Senhor. Nós estamos ainda vivendo momentos de crises, e talvez outras crises piores poderão vir, tomara que não estou aqui apregoando isso e nem desejando isso. Nós queremos tempos de paz, mas muitas vezes no tempo de paz nós afrouxamos. Calvino fala muito isso, Muitas vezes é necessário o forno, é necessário as tormentas, é necessário a tribulação, para que a gente entenda que nós dependemos do Senhor. Mas mesmo nessas tribulações, o Senhor vai cuidar dos seus. Amém. Que privilégio é saber que Deus cuida dos seus. Que privilégio é saber que eu sou a menina dos olhos de Deus. Você já lembrou daquele momento em que alguém jogou uma areia ou alguma coisa? A primeira coisa que você faz é proteger os olhos. É instantâneo, é coisa do cérebro ali, da mente, do intelecto. Por quê? Porque protege. E nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos protegidos. Esse versículo, ele é muito claro quando fala, contigo eu estabelecerei, a ti, Noé, eu darei esta proteção, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca,
tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Meus irmãos, eu fico pensando na bênção que é ser um homem como Noé, ser um crente como Noé. E quem era Noé? Era a minoria diante de uma multidão de pessoas e situações ali da sua época. Mas no meio daquele monte de gente, Deus foi lá e falou com ele: olha, eu vou destruir a todos, mas eu vou estabelecer a minha aliança. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós estávamos até uma semana atrás aí naquele negócio, volta para o vermelho, vai para o amarelo, vem para o verde, volta para o vermelho, e Manaus está vivendo na faixa preta, naquela situação em que é lockdown total. Nós estamos vivendo um momento difícil, mas Deus tem cuidado dos seus filhos. Não significa que os seus filhos não vão sofrer, seja a Covid, seja um câncer, seja uma queimadura, seja um acidente. Não significa que nós estamos isentos disso, mas significa que nós temos um pastor, nós temos alguém poderoso, que pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos. E quantas vezes nós vemos ouvimos a experiência de irmãos queridos, que viveram um momento duro, um momento atroz, mas Deus estava ali. Para nós crentes, até mesmo a morte é vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A lei nos apontava como um finco muito grande, aqueles aguilhões que a gente usa para tocar os bois, né? A lei nos empurrava para a morte, mas quando o crente morre, ele está na presença de Deus. Até isso é vitória. Nem nisso a crise pode ganhar do crente, porque nós estamos em Cristo, mas nós temos sido protegidos. Quantas igrejas, a nossa igreja da Penha, um exemplo disso é que nós crescemos nesse tempo de pandemia. A nossa agência missionária, o nosso lema este ano, nós temos até que trazer o cartaz aqui, já temos um cartaz novo, é colhendo em tempos de crise. As igrejas todas, de modo geral, a gente aprendeu a usar a internet, que já estava aí há muito tempo, a gente não usava. O mundo corporativo, o mundo dos negócios, fazendo essas conferências online, desde 2002, 2004, e precisou de chegar 2020 para a igreja entender que ela tem uma ferramenta, e hoje o evangelho aqui, desde Vila União, pode chegar lá no Japão, em qualquer lugar do mundo, se você estiver conectado. Então a gente pode pregar. Os povos árabes estão recebendo a Jesus, os povos indígenas estão recebendo a mensagem do Senhor Jesus. Nós estivemos na missão Kaiowá em setembro do ano passado, voltamos em outubro, minha esposa, eu e o Samuel, nosso filho mais novo, e nós ajudamos os irmãos ali, pastor Benjamin, dona Margarida, a montar ali para fazer lives, porque os indígenas lá na selva, eles já têm um celular, eles já podem se comunicar, eles já têm internet de alguma maneira, e eles podiam participar do culto. Pastor Benjamin, já idoso, também já em idade de risco, não podendo ir nas aldeias, a FUNAI fechou as aldeias, algumas aldeias foram fechadas pelos próprios índios, não podíamos entrar, não foi possível, mas o evangelho chegou lá naquele lugar. Por quê? Porque nós podemos fazer um culto online, né? A gente pode reunir 2 ou 3 pessoas aqui, e outras milhares de pessoas podem estar lá. A gente pode até casar hoje pela internet, né? O Paulo casou lá na igreja da Penha e 1.300 pessoas assistiram o casamento pela internet. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que nós aprendemos algo. O Senhor está conosco, o Senhor está nos dirigindo, o Senhor está nos protegendo. Nada pode nos tirar desse cuidado paternal de Deus, desse cuidado pastoral de Deus. Amém. Meus queridos, em tempos de crise, quando vierem as crises, lembre disso, no meio de muita gente, o Senhor vai guardar você. Eu já contei para você, eu não entendia porque que eu fui para os Estados Unidos, não tenho mestrado, não tenho doutorado, de repente eu convidado para pastorear lá, aí eu caio doente lá. Aí a minha mãe falou: meu filho, Deus te levou aí para cuidar do seu coração. Eu tinha um problema no coração que eu não sabia. Vai
entender esse sopro de Deus, vai entender essas pandemias que Deus permite, vai entender esses dilúvios que Deus manda, porque Ele quer mostrar que Ele protege os seus. Os seus são a menina dos seus olhos. Então preste atenção nisso, querido, não perca a oportunidade. Quando vier as crises, veja lá no capítulo 7, agora o versículo de 1 a 5. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também as aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Eu queria dizer para você que quando acontecer isso, quando vier as crises, obedeça a palavra de Deus. O que acontece aqui está muito claro. O que Deus fala para Noé: olha, eu vou acabar com a terra. Você vai fazer uma arca e você vai ajuntar os animais assim, 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 e você vai entrar na arca. Eu vou exterminar tudo, mas eu vou proteger você. E o que diz o versículo 5? E tudo fez Noé conforme o Senhor mandou. Meus irmãos, o tempo de crise é um tempo da gente se voltar para ouvir a palavra de Deus. Não é só no tempo da crise, antes da crise, depois da crise, no meio do dilúvio, depois do dilúvio, mas antes de dilúvios que possam vir, nós precisamos. É por isso que o crente tem que se alimentar da palavra todo dia, toda hora, a todo instante, porque nós não sabemos que mal sobrevirá sobre a terra. Um dos versículos que mais me chocou nos últimos tempos foi questionando a Deus sobre o meu sustento, a minha vida missionária já numa certa idade. Como é que vai ser isso? E Deus me mostrou lá em Eclesiastes. Eu estava só na mente, né? Bom a gente memorizar alguns textos. E lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Mas que negócio é esse? Você vai jogar pão na água? Você vai alimentar peixe? Quem sabe daqui uns dias o peixe vai ser seu alimento? Eu não sei. E o versículo seguinte diz: reparte com 7, reparte com 8, porque você não sabe o mal que sobrevirá sobre a terra. Gente, lá nos Estados Unidos, quando vai ter esses furacões, essas coisas, as pessoas vão no supermercado e lá tem uns carrinhos mais robustos do que o nosso aqui. Nosso carrinho, qual do real, né? Nosso carrinho é pequenininho, mas lá tem uns carrinhos grandes, lá tem uns umas picape para supermercado. Aquilo ali, a pessoa fica atrás daquele monte de água mineral, compra gelo, compra carne, parece que o mundo vai acabar. Aquele monte de gente tem que armazenar. E Deus está dizendo: em tempo de crise, reparte com 7, reparte com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá sobre a terra. É muito sério, queridos. Quando vem a crise, obedeça a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela nos dá as diretrizes, ela nos dá o lugar certo para a gente poder caminhar. Ela nos ensina onde pisar, a hora de pisar. Se você observar, o contexto bíblico sempre vai te levar a um milagre diferente, mas nunca repetitivo, porque o nosso Deus é um Deus dinâmico. Teve vez que Deus disse para Davi: olha, você vai lá e você vai fazer isso, vai rodear por trás. Outras vezes Deus disse para Josafá: olha, vocês vão colocar os sacerdotes tocando as trombetas de chifre. As trombetas de chifre eram trombetas de louvor, eram as trombetas do templo, não era a trombeta de metal, de rebate, que era para guerra, para chamar o povo para guerra. Vocês vão louvar o meu nome. E lá em 2 Crônicas 20 diz que quando o povo começou a louvar,
Deus colocou emboscada nos filhos de Amon e derrotou aquele povo todo, e eles se mataram a eles mesmos. O povo de Israel só estava aqui na bênção, cantando, porque eles obedeceram a palavra de Deus, que era só para louvar. Aleluia, Deus. Então a palavra de Deus dá diretriz. Houve um momento em que Deus disse: Moisés, levanta a tua vara. E Moisés levantou e o mar abriu. Mas quando chegou lá no rio, Deus disse para Josué: olha, fala para o sacerdote que eu não vou abrir o rio. Quando eles pisarem, quando o sacerdote pisar na água, eu vou secar o rio. O Senhor quer ver a nossa obediência à sua palavra. Então, quando a crise vier sobre a sua vida, quando as dúvidas vierem, obedeça a palavra de Deus. Você está em dúvida? Então não ultrapasse, espere. Um pastor me disse isso, né? Eu era adolescente, querendo saber se eu podia ir para o seminário, se eu podia casar, aquelas dúvidas de adolescente, né? Ele falou: rapaz, se você está aqui, o seu carro está aqui, tem um caminhão muito grande na sua frente, e você está vendo aquela faixa dupla, você não pode cortar, porque não tem visibilidade, não é como uma curva para esse lado que você está vendo lá. De repente você não está vendo nada, você vai ultrapassar? Não, e se eu der sorte que não vem ninguém? Você vai nisso? Na dúvida não ultrapasse. Você tem 99% de possibilidade, de certeza, mas tem 1% de dúvida. O nosso Deus não é Deus de dúvida, Ele é o Deus da palavra. Quando Ele fala, Ele é responsável, Ele é comprometido com o que Ele fala. E Ele falou com Noé: olha, Noé, esse texto aqui tem muitas outras lições que podem vir, que podem ser estudadas e trazidas para nós. Mas, queridos, e Ele está falando: olha, você vai entrar na arca, você vai, 2 pares, desses aqui 7 pares, e Ele fala macho e fêmea. Isso é para obedecer, não tem uma terceira alternativa, não tem uma terceira via, para que haja semente na terra. O texto está dizendo, e nós precisamos de crer que o nosso Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. É outra crise que nos assola, é outra situação que, ai pastor, mas aí dá tanta dó, né? Gente, nós não estamos aqui menosprezando pessoas, todos são bem-vindos, todos, homem e mulher, casais que pensam de forma diferente, mas nós temos que entender que a Bíblia é clara, e a obediência a ela é o primeiro princípio do cristão. Quando vier as crises, presta atenção na palavra de Deus e obedeça essa palavra. Mas, quando vier a crise, eu queria que você pensasse, imagina você no capítulo 8, dos versículos 13 a 18, capítulo 8, do versículo 13 a 18, sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto, e aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. E então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher, e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, todo réptil que rasteja sobre a terra, faz sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Meu querido, eu queria dizer para você que essa crise, ela pode até tardar, mas ela vai passar. A arca, assim como o pastor Juliano pregou hoje, o deserto, assim como o dilúvio, ele tem um tempo. Não é um lugar para você viver. O lugar para a gente viver é debaixo da proteção de Deus. Seja na arca, seja no deserto, seja no dilúvio, Deus vai proteger os seus filhos. Seja no meio da pandemia,
Deus vai proteger, mas isso vai passar. Nós não podemos, irmãos, nos desesperar. Muitas vezes nos desesperamos. O nosso filho mais novo, há um tempo atrás, quando ele tinha aí seus 15, 16 anos, ele chegou para mim e disse assim: pai, mãe, eu preciso te sentar com vocês. Ele é aquela pessoa muito pé no chão, né? Aquele menino sistemático. E pai, mãe, eu quero sentar com vocês. Tá bom, filho, pode ser hoje à noite? Hoje à noite a gente não tem reunião na igreja, a gente senta e nós vamos conversar. Sim, pai, eu preciso, porque hoje eu quero definir toda a minha vida. Como se fosse possível. Nós vamos sentar, já vamos planejar, vai ser assim, 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 assim. Eu vou estudar isso, eu vou comprar isso, eu vou vender. Irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E foi o que nós dissemos para ele: filho, a gente entende a sua preocupação, a sua ânsia de fazer bem feito, o seu desejo de dar o melhor para você, para sua família, para Deus, descansar seus pais de tormenta, de preocupação, mas a vida não é assim. A vida é feita de ventos e nós não sabemos para onde o vento sopra, de onde ele vem, nós não sabemos. Que pandemia sobrevirá daqui? Nós sabemos que em 1920 teve a gripe espanhola, mas depois veio as grandes guerras. 3 grandes guerras, depois vieram tantas coisas, e que nos assustaram da mesma maneira. Agora veio essa pandemia que parou o mundo inteiro, mexeu com todas as situações no mundo: governo, saúde, política, comércio, pessoas, mortandade. Mas isso vai passar. Deus não foi tomado de surpresa. Deus não é tomado assim: e agora, meu Deus, o que eu faço com a igreja da Vila União? Uau. Como se Deus fosse tomado de supetão, como diria minha mãe. Como se Deus fosse tomado: e agora o que eu vou fazer? Meus irmãos, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O nosso Deus é um Deus que nos protege até na morte. Por isso que Paulo fala: eu não sei o que escolher, se é ir para o Senhor ou se é continuar aqui. Se eu continuo aqui, eu tenho uma responsabilidade é um desafio que eu abracei e eu estou disposto a lutar, e não importa a perseguição que venha. Mas se eu for com Cristo, é incomparavelmente melhor. Cessaram meus sofrimentos, cessaram minhas enfermidades, cessaram minhas dores, cessaram minhas perseguições. A crise vai passar, a pandemia vai passar, mas o que você tem aprendido nesse tempo de proteção de Deus dentro de uma arca? O que Noé aprendeu? O que aconteceu ali na arca nesse quase um ano? Porque as águas estiveram sobre toda a terra durante 150 dias. Nós sabemos que 180 dias são 6 meses, né? Então 150 dias as águas estavam ali, aí elas começaram a baixar. Então acredita-se que foi um ano até aquela arca descer, até pousar em terra. Coisa dos comentaristas, e nós temos também alguma base bíblica, é só esquadrinhar aí, é só buscar mesmo a profundidade do texto. Mas o fato é que o que aconteceu ali? Eles começaram a ver, o Deus que falou que ia chover, Ele mandou a chuva, Ele exterminou tudo, acabou. Mas Deus protegeu os seus filhos, e protegeu também o alimento para os seus filhos, os animais que Ele pôs na arca, porque o nosso Deus é um Deus que Ele cuida dos seus. Queridos, a crise vai passar, você acredita nisso? Amém. Mas depois que passar, o que você vai fazer? Você consegue entender que Deus nos permitiu chegar até aqui? Quantas crises você já passou na família? Quantas crises financeiras? Meus irmãos, uma das coisas, quando nós casamos recentemente, eu e minha esposa, que hoje me acompanha, nem sempre podemos estar juntos, ela com o trabalho dela na PMT, eu em outro lugar, e hoje, graças a Deus, estamos juntos, almoçamos lá no Paulo, primeiro almoço assim na casa do nosso filho. Mas quando nós nos casamos, nós moramos naquela casa que hoje é a cozinha da Penha, nós moramos ali,
Aquela porta que sai lá para o pátio da igreja, eu quebrei aquilo ali na marreta, se vocês acreditam ou não, entendeu? Mas o cara deixou a gente entrar com a mudança e deu um martelo para a gente, agora vocês arrebentam aqui e sai por lá, porque ele já fechou o portão lá. E eu me lembro de um momento, a minha esposa estudava em São Bernardo, ganhou uma bolsa de enfermagem, e eu, seminarista, estudava durante o dia em casa e à noite, só havia à noite no JMC. O fato é que teve um dia que a minha esposa chega para mim: Cornélio, nós não temos dinheiro, eu só posso chegar na escola e eu não tenho como voltar. Seminarista, ela é estudante para missões também, aquela coisa toda. E eu disse para ela: bem, faz o seguinte, vai estudar, chega lá, você vê com uma colega sua, pede emprestado, amanhã a gente resolve, depois da manhã você leva o dinheiro, Deus vai te prover, Deus vai prover, mas vamos fazer a nossa parte, vamos crer. E a Emma, como era bem de madrugada, eu ficava dormindo, ela ia para o ponto, que era ali em frente à Clínica São Gabriel, ali na Amador, acho que até hoje é ponto, não sei, mas era um murão ali, uma árvore grande, uma figueira, e ela ficou ali, tudo vazio, ninguém aparecia, ônibus não passava, carro não passava. Daí uma hora, ela esperou, ela volta para casa. Mas bem, você voltou? Não passa ônibus. Nós fomos ligar o jornal lá, ou sei lá, fomos ler alguma coisa. Foi a maior greve de ônibus que já teve em São Paulo. Não gastou dinheiro aquele dia. No outro dia, greve. No outro dia, greve. No outro dia, greve. Eu sei que foi vários dias de greve. Eu sei que um dia antes de terminar a greve, uma igreja deu uma oferta para nós. No outro dia seguinte, ela foi para o ponto de ônibus, tomou o ônibus e foi para São Bernardo. Eu conto isso, querido, porque eu não sei se Deus parou São Paulo por nossa causa. Mas é um sentimento de cuidado. Vamos fazer a nossa parte, vai. Esse momento difícil vai passar, mas vamos continuar crendo que Deus vai sustentar a gente em tudo. Amém, glória a Deus. Então, quando eu falo que Deus parou São Paulo por minha causa, porque eu não tinha dinheiro, eu falo com sinceridade. As pessoas, não, mas é só por minha causa? Pode não ser por minha causa, mas eu entendi que Deus estava trabalhando a minha vida, a minha fé. E quando apareceu o dinheirinho para pagar o ônibus, ida e volta sem problema, não precisamos de pedir ninguém, de falar com ninguém, o ônibus apareceu e levou. Queridos, vai passar, creia nisso. Mas enquanto não passar, continue crendo, obedecendo a palavra do Senhor. Último ponto que eu quero pensar com vocês aqui é o seguinte: e quando a crise passar? Vamos ver lá, capítulo 8, versículo 20. Levantou Noé saiu da arca, até o 19, ele saiu da arca com os animais. E no versículo 20, Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir a todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Meu irmão, quando a crise passar, demonstre a sua gratidão. Foi o que Noé fez. A primeira coisa que ele fez quando ele saiu da arca foi levantar um altar. Noé acreditou na palavra de Deus lá atrás. Ele passou 100 anos construindo uma arca. Você já pensou a zombaria? Você é doido, Noé. Você é doido. Um barco. Você é carpinteiro, você entende de navegação, você tem algum GPS, você sabe para onde você está indo, e ele não sei como era o dia a dia de Noé, mas ele estava ali cortando madeira, lixando madeira, pregando madeira com madeira, e Deus foi orientando, fazendo compartimentos ali dentro. Imagina colocar uma girafa dentro daquele negócio, imagina colocar um rinoceronte, imagina
colocar leão, tartaruga, colocar cobra, colocar aves. Meu Deus, a inteligência que Deus deu para aquele homem. Mas ele obedeceu. Quanto tempo foi essa construção? 100 anos, 120 anos. Mas ele entrou na arca e ele sentiu a proteção de Deus. A chuva caiu, matou a todos, mas Noé ficou salvo. E quando ele saiu da arca, ele levantou um altar em honra e glória ao nome do Senhor. Será que quando chegar essa vacina e os 210 milhões de brasileiros forem vacinados e a gente já tiver imune, não precisando mais de usar essa focinheira horrorosa que a gente está usando, mas que nos protege em algum ponto, isso é bom também, mas é algo que nos traz desconforto, né? Será que nós vamos dizer: Senhor, eu aprendi muito nessa crise, eu te agradeço, e eu quero inclusive dar uma oferta de amor, porque o Senhor me abençoou tanto, eu quero abençoar a tua igreja, para que a tua igreja seja cada dia mais forte, eu quero render graças ao teu nome. Será que vai haver propósitos como esse de Noé, de levantar um altar, não no sentido de levantar um altar, mas de adoração sincera, pura, interna a Deus? Nós vivemos tempos de crise, irmãos, e nesse tempo de crise nós podemos pensar: 2020 foi um ano terrível, foi um ano que fomos assolados, assaltados por uma pandemia, ninguém esperava. Eu gravei um CD em inglês, Worship Music, lancei lá nos Estados Unidos no final de 2019, e eu pensei: vou passar o ano de 2020 visitando igrejas, eu vou lançá-lo em vários lugares do Brasil. Cantei nem uma igreja. Por quê? Porque veio a pandemia, fomos assaltados. Eu não esperava isso, você esperava? Nós terminamos o ano no hospital com o pai da Emma, passamos Natal e Ano Novo, uma situação, de repente chegamos, ganhamos alguns dias na praia, aqueles presentes de Deus assim, e de repente preguei numa igreja em Cabo Frio, e aí fechou-se tudo, fechou a igreja, fechou o comércio, fechou o restaurante, fechou tudo. Meu Deus, e agora? Eu vou pregar onde? Prega online, edifica online, discipula online, Deus ensinando algumas coisas. Fomos tomados de surpresa, mas também essa pandemia persistiu em nos roubar coisas preciosas. Aquele abraço gostoso que a gente tinha e dava ao irmão, e hoje a gente tem que ficar lutando boxe assim, né? Ô irmão, tudo bem, bom dia, né? Aquela luta de boxe, em vez de um abraço, um murro, né? Claro, carinhoso, exagerando aqui, mas não dá gosto. Eu quero ver o seu Persílio, quero dar um abraço nele, mas ele é grupo de risco, eu também sou. Então está arriscado um abraço, ó. Foi uma enxurrada que já está passando. Em nome de Jesus, aprendemos a ser mais cautelosos na nossa saúde, os nossos cuidados. Na hora de tossir, a gente aprendeu a não fazer assim, para não... Essa mão nós tocamos as pessoas, nós tocamos as coisas, tá bem? De repente fazer assim. São pequenas coisas que a gente vai aprendendo, mas muitas coisas nós aprendemos. Deus nunca deixou de estar no controle. Por isso, creia que, e aí eu termino. Primeira coisa, o Senhor nos guardará. Segunda coisa, obedecer a palavra de Deus. Terceira coisa, crer que essa crise vai passar. O dilúvio passou. Aquela arca, nós nem sabemos onde ela está. Tem aí essas buscas arqueológicas que diz que está lá, que está aqui, que não sei o que descobriu. Nós não sabemos. Não é mais o lugar do Noé. E demonstra a sua gratidão. Demonstrar a nossa gratidão, queridos, por um Deus que nos alimenta. Demonstrar a nossa gratidão, pode tirar, tá? Por um Deus que nos acolhe. Demonstrar a nossa gratidão por um Deus que nos ministra o alimento, um Deus que enviou seu único filho para morrer por nós. E é por isso que nós podemos crer que nos momentos de crise, e a maior crise do homem é o pecado, a maior
crise do homem são essas crises existenciais. E Jesus veio para nos libertar dessas crises, nos pastorear no meio dessas crises. Se você pensa que você está no deserto, saiba que Jesus venceu no deserto. Se você pensa que você está no dilúvio, saiba que Deus mandou Noé construir uma arca e protegeu o filho dele no dilúvio. Se você pensa que você está no deserto sem água, saiba que o Jesus que você prega, que você crê, que você diz ter crido nele, é a água viva. Se você está passando por um momento árido, de escassez, de fome ou de qualquer outra coisa, saiba que Jesus é o pão da vida. E é esse Jesus maravilhoso que nos chama ao redor da mesa para cear. E nós vamos fazer isso neste momento. Não sem antes o nosso momento de testemunho, o nosso momento de pedir perdão a Deus, aos irmãos, alguma coisa que houver, que de repente aconteceu, mas que nós vamos, de alguma maneira, sentir que nós somos irmãos. Puxa vida, aquele irmão falou tal coisa, eu preciso de consertar isso na minha vida. Assim como aquele irmão venceu, eu preciso de vencer essa área, esse problema na minha vida. Que bênção! Então, nós vamos neste momento oferecer essa oportunidade para aqueles irmãos que têm uma bênção, têm algo para contar. É claro, o objetivo, como eu sempre digo, qualquer coisa eu dou um esbarrãozinho aqui, sem um esbarrãozinho de amor, né? Porque senão muitos irmãos querem falar, isso não quer falar o tempo todo. Mas o fato é que nós vamos celebrar a ceia hoje e nós estamos ao redor da mesa. Quem somos? Somos Pedro, que às vezes nega Jesus. Somos um Natanael, que às vezes diz, mas será que de Nazaré pode sair alguma coisa que presta? Somos um João, um Tiago. Senhor, o senhor quer que a gente manda descer fogo sobre aquela cidade? Somos discípulos de Jesus. E será que aqui é diferente? Não. Então vamos lá? Quem é o primeiro? Ou não vai ter primeiro hoje? Não vai ter ninguém hoje? É uma oportunidade para a gente conhecer, abençoar, edificar os irmãos com uma palavra nossa. Fala no microfone, porque não sei. Cadê o negócio? Só porque os nossos irmãos estão conectados na internet, aí escutam bem, né? Não tem como eu deixar de agradecer ao Senhor na casa dele, mais uma vez, o apoio da igreja e tudo que aconteceu com o casamento do meu filho. O primeiro filho, cheio de incertezas dessa pandemia, tudo. E nossos parentes vieram representando do Paraguai, de Minas. Foi emocionante para nós ver a providência de Deus, ver aqui que a igreja vem aí, com tanto carinho, cuidando de tantos detalhes. A filmação ficou show, ficou perfeita. Muita gente da Europa, dos Estados Unidos, do Paraguai, familiares puderam assistir. E eu quero só agradecer a Deus infinitamente o que Ele fez. E como Ele também já montou a casinha dele, uma hora vocês vão visitar eles também. Estão bem felizes, nós almoçamos com Ele hoje. E eu quero agradecer a Deus realmente essa bênção maravilhosa. E também pedir ao Senhor essa bênção, porque o Samuel, meu filho, e minha irmã, quando chegaram lá no Paraguai, pegaram o Covid. Meu cunhado pegou no serviço dele, todo mundo do serviço testou positivo. Eles se cuidaram tanto aqui, chegaram lá e pegaram, mas ele está bem, está tranquilo, está controlado, teve febre, alguma coisa assim. Mas estamos também atravessando por esse momento de oração e gratidão ao Senhor, porque não está sendo nada grave. Ele, quando estava aqui também, parecia uma bactéria na perna dele, teve que tomar medicitacil. Então, Deus cuida de nós também nos momentos difíceis.
problema de saúde, que às vezes a gente passa algum tipo de crise, mas o Senhor está conosco. Então, agradeço a Deus o seu cuidado. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado a tua proteção, o Senhor tem nos dado o teu cuidado e carinho. Obrigado pela igreja, essa igreja também que fez aí o chá de panela para Paulo, a igreja da Penha, os irmãos queridos que trabalharam com tanto esforço, com tanta dedicação. Muito obrigado. Nós te agradecemos porque somos um corpo, e é aquele corpo onde as mãos lavam os pés, as mãos lavam o rosto, e assim, Senhor, a gente pode dizer que nós somos a tua igreja, o corpo de Cristo, onde podemos servir uns aos outros com amor e com alegria. Obrigado pela vida da tua serva, que nos encoraja com essa palavra de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Emma, pelo encorajamento. Mais alguém? Vamos lá, já vou limpar o microfone aqui, ó. Pela fé. Vai. Isso, Lourdes. Graças a Deus, irmãos. Amém. Eu não posso deixar de agradecer a Deus. Quando a gente estava aqui no culto, né, eu lembrando que Deus tem cuidado mesmo, né, eu sou muito grata a Deus por isso. E o tema de hoje foi, falando aí da crise, da pandemia, e nós tivemos um desafio muito grande, que foi trabalhar aqui no Piratininga no meio da pandemia. Eu confesso que a gente até desobedeceu um pouquinho, porque eu dava uma corrida lá escondida, mas foi assim no meio da pandemia, onde o Senhor ali abriu portas, né? Onde hoje tem ali uma congregação, e nós temos um trabalho ali, conseguimos ali através da pandemia, atendendo pessoas com cesta básica, nós conseguimos ali abrir um trabalho ali com a comunidade haitiana, que é dentro da comunidade Piratininga, com 55 famílias. Irmãos, eu peguei o Covid, eu acho que foi o Covid, né? Porque eu tive todos os sintomas no início, né? Assim, eu não fiz exame, mas tive muitos sintomas, assim, coisas muito ruins que eu nunca tinha sentido na minha vida. E o primeiro foi perder o paladar, né? E segundo, né, eu fiquei muito mal. Eu não comentei com ninguém, fiquei quietinha em casa, e teve um médico na igreja que me acompanhou online e foi me dando algumas dicas. E logo depois eu fui para o hospital, tomei o medicamento e graças a Deus. Mas olha só o cuidado que Deus tem conosco, né? Como Deus cuida detalhadamente das pessoas, como Deus cuida das pessoas. E nesse tempo eu vi assim, como que Deus abençoou aquele lugar, como que Deus restaurou vidas ali, como que Deus cuidou de pessoas ali, e como Deus está cuidando de vidas ali. Amém. Quantas pessoas se renderam ao Senhor ali no meio da pandemia? Eu estava falando, eu estava pensando, nós estamos no momento certo, na hora certa, no local certo, aonde Deus nos coloca. Ela foi no meio da pandemia? Foi. Mas olha o que Deus está fazendo no meio da pandemia. Então, como soldados de Cristo, né? Bora. Porque o Senhor está conosco, o Senhor está à frente de todas as coisas. Amém. E louvado seja Deus por essa igreja, eu amei essa igreja. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, viu? Vamos continuar orando. Vamos orar, peraí, calma, não fica aqui. Aqui é assim, você falou, a gente ora por você agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra de encorajamento, que nos faz lembrar que o Senhor foi o Deus que abriu as portas ali no Pira e abençoou a vida da Lourdes, aquelas toneladas de alimentos que foram dadas ali, os irmãos que generosamente doaram, os irmãos que distribuíram, os seminaristas que estiveram ali tocando. Ó Deus, obrigado porque as portas foram abertas mesmo no meio da pandemia. Nós te agradecemos pela vida da Lourdes, o teu cuidado para com ela, em o nome de Jesus. Amém. 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 Próximo. Paz, irmãos. Eu quero dar uma palavra para vocês aqui, é de encorajamento mesmo. Eu quero dizer para você que não existe lugar no mundo para você investir a não ser no Evangelho. Investe e você vai ver como vai multiplicar. Olha o que aconteceu. Quando começou essa pandemia, o escritório nosso estava de 20 e pouco
E eu estava show de bola. Quando essa pandemia veio, eu fiquei, pasme, 7 meses sem receber dos meus clientes. Todos, nenhum pagaram mais. Eu falei, e agora? Como eu vou pagar os funcionários? E o que eu vou fazer? Aí, eu vou para a palavra. Então, vou ficar aqui confiante em Deus. Irmãos, acreditem ou não acreditem, problema de quem não queira, eu acredito que aconteceu comigo. Eu sempre, como contador, eu coloco tudo na planilha. Então, se eu der uma caixinha ali, vai para a minha planilha. Se eu coloco aqui, vai para a minha planilha. Então, minha vida é assim. Eu sou o tipo de cara que só dá coloco, como diz lá, coloco o braço, coloco o chapéu no braço, realmente alcança. E Deus cuidou de nós em todos esses dias. Sabe o que aconteceu? Tudo que eu faria, todos os investimentos que eu tinha, que eu faço durante os meses, tudo que eu ajudava na igreja e fora da igreja, em outros estados, o que eu ajudo, que a gente ajuda, continuei fazendo todos os meses até agora, irmãos. É porque eu sou bom? Não. É porque a gente investe no Evangelho. E não é esperando nada em retorno, não. Deus conhece o teu coração. É que você semeia e Ele multiplica. Por isso que eu falo para você, já estou velho, cabelo branco, mas você que está novo, começando agora, comece a investir no Evangelho, você vai ver só o que vai acontecer. Irmão, você está falando de prosperidade? Não. Porque não é tudo isso. O espiritual é muito mais importante. Mas esse lado, Ele vai fazer você. Ele não vai te deixar, irmão. Acredite. Ele não vai deixar faltar nada. Nada. Eu agradeço a Deus imensamente. Obrigado. Vamos orar? Eu esqueci seu nome. O Elton. Senhor, obrigado por essa palavra de encorajamento à igreja. Obrigado pelos milagres do Senhor na vida do teu servo. Isso confirma aquela palavra de Jesus que diz: ajuntai para vós mesmos, vós outros, tesouros no céu. Obrigado pela vida dele, pela vida da igreja, a bênção que ele foi para nós em meio às missionicas, esse ministério das mexericas. Muito obrigado porque abençoou os missionários envolvidos em pregando o Evangelho para o mundo afora, sustentados pela Igreja da Penha. Sustenta essa vida, seu escritório, seu negócio, sua família, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pedro. O irmão usou 2 palavras que eu gostaria, isso vai fazer diferença para você. Ele falou de ajuda, mas quando você está ajudando alguém, na verdade você está investindo na vida de alguém, né? Então lá, vou ajudar. Não, você está investindo, você está mostrando que aquela pessoa é digna, é a imagem de Deus, pode estar caída, né? Pode estar suja, mas é a imagem, você está investindo em vidas. Parabéns, Deus abençoe. Mais alguém? Hoje é dia de ser, é dia de compartilhar, é dia de pedir perdão, é dia de, enfim, edificar a igreja. Se não, eu já vou para a ceia, mas eu não tenho pressa não, viu gente? Hoje é dia de sentar ao redor da mesa, né? A gente conhecer um pouco mais uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor Jesus, quando Ele sabia que Ele ia morrer, Ele sabia que Ele ia morrer por pessoas cheias de falhas, pessoas que duvidam, como nós ouvimos aqui hoje. E agora? A pandemia chegou, como é que eu vou fazer, meu Deus? Esse mês não vai sobrar nenhum dízimo, como se o dízimo fosse sobra, né? Esse mês não vai dar, não. Eu também posso compartilhar o que o irmão falou, só que eu não sou contador. O contador, ele dá uma caixinha aqui, ele anota lá, né? Eu não sei como é que os meus meses fecharam, entendeu? Eu tenho remédio caro para o coração, eu pago a minha cirurgia nos Estados Unidos e eu vivo de oferta. E eu tenho um aluguel para pagar, tenho INSS, tem coisa da casa, meu filho casou e vai afora, né? E Deus vai fazendo, eu não sei como é que essa conta fecha, mas que Deus continua sendo Deus, Ele continua. Mas a nossa fé tem hora que, será que não vou ter que trabalhar de Uber esse mês, aproveitar meu carro ali, né? Trabalhar de Uber? Não, Deus não me chamou para isso, a mim no meu caso. Nada contra quem lançar-se a fazer isso, às vezes está precisando de um trabalho, né? Mas Deus falou claramente o meu ministério. Então, queridos, nós somos volúveis, nós somos propensos a duvidar.
Mas Jesus morreu por nós. E Ele ressuscitou para que a nossa fé seja robusta, a nossa fé tenha valor. Porque se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo aqui, diz o apóstolo Paulo. E é porque Ele ressuscitou, você pode crer que Ele continua no trono, Ele continua vivo, Ele continua cuidando de você, cuidando de cada detalhe. E Ele entregou o melhor dele. Agora é hora de você dar o seu melhor. Desculpe. Agora é hora de você entregar o seu melhor. E Ele deu o corpo, quando Ele pôde dizer: olha, este é o meu corpo, que é dado por nós. E esse corpo foi partido no meu e no seu lugar. Jesus, Ele entregou o sangue dele. E a ideia da videira é porque essa uva, quando ela é pega no pé, eles começam a pisar nela até sair aquele caldo ali para fazer o suco da vide, o suco da videira. O sangue dele foi vertido no meu lugar. É o sangue precioso, é o sangue que nos traz salvação. É isso que nós estamos comendo quando celebramos a ceia do Senhor. É isso que nós estamos dizendo. E nós estamos relembrando, porque o Senhor Jesus disse: eu não voltarei a comer dela até que ela se cumpra no reino do meu Pai. Só que lá vai ser diferente. Ele vai ser o pastor. E Ele vai entregar nas nossas mãos os salvos, aqueles que confiaram nele, aqueles que fiaram a sua vida, aqueles que se deram, se entregaram, aqueles que tomaram a sua cruz e o seguiram, que negaram a si mesmos. E às vezes caíram, mas se arrependeram e levantaram como Pedro e tantos outros. Então, queridos, pensemos nisso, abaixe a sua cabeça, confesse o seu pecado, diga ao Senhor: Senhor, eu preciso muito da Tua misericórdia, mas eu estou muito feliz, porque a Tua misericórdia é mais alta do que os céus, a Tua misericórdia é mais larga do que o mar. Ó Deus, receba a nossa adoração, receba o nosso coração. Perdoa-nos, Senhor, quando duvidamos. Perdoa-nos quando não buscamos a Tua palavra. Perdoa-nos quando não oramos tanto como deveríamos. Orai sem cessar, diz a Tua palavra para nós. Ó Deus, obrigado pelo Teu cuidado em dar-nos a Tua palavra, em dar-nos os meios de graça, para que pudéssemos, através deles, crescer em Ti. Abençoa esses elementos, que eles sirvam de provisão para a nossa alma, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria convidar aqui o presbítero Persílio para nos ajudar aqui. Irmãos, hoje nós temos o pãozinho da maneira antiga, tá? Alguma coisa não aconteceu aí mas nós não vamos deixar de celebrar por isso. Então nós gostaríamos que você tomasse o devido cuidado de pegar só o seu copinho e o seu pãozinho, né? Se você pegar um outro pãozinho lá, você tira ele, elimina ele ali, mas vamos tentar manter um protocolo mínimo aí para a gente poder celebrar com alegria, sem paranoia, sem neuroses e agradecidos a Deus, porque nós vamos crescer espiritualmente, já crescemos espiritualmente neste momento. Eu gostaria que você ficasse de pé, e você pudesse segurar aí na sua mão, e nós vamos comer juntos. Isso. Vai junto. Isso. Obrigado, Jorge. Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Quem não comer da minha carne não tem parte comigo, disse o Senhor Jesus. Sangue, que por nós pecadores verteu.
pegar esse, vamos aproveitar esse hino para todo o nosso momento. Todos pegaram, hein? Pegou, Jodi? Dá para ele ali, sem problema. Bênção, é alvo mais que a neve, alimentados pelo Senhor, por esse sangue precioso. O Senhor Jesus disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, esse corpo que foi partido. Hoje Ele está dizendo: comei dele todos, isto é o meu corpo. Comamos. Obrigado, Deus, por essa oportunidade na Tua presença. Obrigado pelo Teu corpo derramado, partido naquela cruz. Obrigado, Deus, porque o Senhor não fugiu daquela cruz. Nós queremos declarar o nosso amor pelo Senhor e queremos dar a nossa vida, o nosso corpo no trabalho do Senhor, a nossa inteligência, a nossa disposição em servir, as nossas mãos, servir uns aos outros, os nossos pés, de ir onde o Senhor não é conhecido. Nós queremos usar o nosso corpo, assim como o Senhor entregou o teu corpo no nosso corpo. Aceita, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E por semelhante modo, Jesus disse: isto é o meu sangue, bebei dele todos, porque todas as vezes que beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Este simboliza o sangue do Cordeiro. Continuemos. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Participando em todos os momentos desse momento que relembra o sacrifício, a morte e a volta do nosso Senhor Jesus. Bebei dele todos, isto é o meu sangue que é vertido por vós. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve restou. Amém? Ainda em pé, nós vamos orar. Só
Cristiano só termina ali, nós já vamos orar e receber a bênção do Senhor. Nós queremos agradecer a todos a bênção de priorizar este momento, saber que você veio no melhor lugar, você veio no lugar certo para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ele seja a glória. E esta semana, se puder, abençoe alguém, né? Telefone para alguém amanhã e diga: queria te dizer nessa semana que o Senhor te ama, o Senhor Jesus te ama, Ele morreu por você. E eu queria deixar essa mensagem. Liga para alguém, ao invés de a gente dizer: olha, você viu aquele assunto no Facebook que fala do Dória, que fala do Bolsonaro? Fala de Jesus. Em vez de falar do Palmeiras, fala do Corinthians, fala de Jesus, né? É Jesus que vai salvar essa galera aí, gente. Então, é só o estímulo que o pastor dá para vocês. Aquelas outras coisas vamos ficar para nós, vamos aproveitar, vamos desfrutar, mas não vamos ficar divulgando coisas que a gente não sabe, a gente não estoca. Oremos. Deus, leva-nos na tua graça, leva-nos na tua paz. Tu sabes que temos uma semana pela frente, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, então nós entregamos a nossa vida ao Senhor, encomendamos, Senhor, a vida dos irmãos ao Senhor. O Senhor conhece a luta, o desejo do coração, as causas na justiça, os problemas de saúde na família, os desentendimentos em família, ou com o vizinho, ou com o patrão, a necessidade de um emprego. O Senhor conhece a luta de cada um de nós. Nós te agradecemos porque tem uma criança no nosso meio, que nos traz alegria, Senhor, de saber que é o Senhor que trouxe essa família aqui, e essa criança pode ter um testemunho de uma igreja reunida. Muito obrigado por esse murmurinho gostoso de saber que tem uma criança no nosso meio também. Abençoa os seus pais, abençoa o grupo de louvor, abençoa os irmãos, a igreja da Penha, ó Deus, os irmãos que contribuíram. Obrigado, Senhor, por tudo, os irmãos que deram testemunho hoje. Ó Deus, leva-nos na tua paz. Nós te agradecemos porque o teu cuidado sempre esteve conosco, em nome de Jesus. E agora, irmãos, ide em paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, repousa sobre vós, ovelhas do aprisco de Jesus, o Supremo Pastor, hoje e para todos sempre. Amém. Que a bênção do Senhor esteja na sua vida.